você, meu irmão, meu amigo. Estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Desde já agradeço pelo seu precioso tempo. Que a paz de Cristo esteja contigo e comigo, amém? Irmãos e amigos, o vídeo passado nós paramos no alvo de batismo, né? E iremos dar continuidade agora, iremos usar agora Espírito de Profecia, que a maioria dos pastores não gostam, porque o Espírito de Profecia, na verdade, ele deixa o assunto mais claro, sem questão de interpretação humana. Mas mesmo assim eles ainda ficam dizendo que é texto fora do contexto, que é um pretexto, e por aí eles tentam manipular sua mente. A maioria. Porque existe um remanescentezinho dentro dela e Deus sabe que é. Mas, voltando ao caso, nós temos que ler aqui novamente, né, 2 Coríntios 5,17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, quando eu e você vai ao batismo, irmãos, nós devemos ser uma nova criatura. Porque agora nós recebemos o estudo e colocamos em prática, buscamos o Espírito Santo para nos renovar a cada dia, para sermos o melhor possível para Cristo e para o ser humano, né, na verdade. Então, as coisas velhas passaram, o velho homem foi embora, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que roubava deixou de roubar, e por aí afora, então ele é uma nova criatura. Então Jesus, ao passar 3 anos e meio aqui com os apóstolos, dando instruções, vamos ler novamente em Mateus capítulo 28, e o versículo 18, 19 e 20, que diz: Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, uma ordem, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, que nós não podemos esquecer. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, a questão aqui é que devemos fazer discípulos, e discípulos não é de um dia para o outro. Isso requer tempo, requer dedicação e instrução cada dia mais a guardar todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Não é o que te dão como migalhas, não. Então, voltando agora, nós sabendo que nós devemos fazer discípulos e devemos ensinar a guardar todas as coisas, eu vou voltar um pouquinho no que eu falei no vídeo passado, só um pouquinho. Você conhece as 28 crenças, irmãos? Você conhece? Não? Eu vou ver se você conhece. Diga aí, as 28. 25. 20. 15. Se você não falar pelo menos 15, irmãos, você vai ter que passar por uma peneira, por um filtro, para você ter moral, olha só, para você ter moral de ir tentar querer fazer discípulo. Porque você nenhum discípulo é. Você, eu não posso nem dizer se você, desculpa a expressão, tá? Eu estou aqui interagindo com você. Volto a frisar, não estou aqui diminuindo você nem querendo me exaltar, não. Deus sabe quem é você e sabe quem sou eu. Mas a palavra do Senhor tem que ser dita. E para sacudir você, eu tenho que usar certos termos que não é usado pela maioria porque ele quer te agradar. Haja vista que um vídeo passado, Ellen White estava abrandando a mensagem e Deus chamou ela lá em cima e mostrou para ela, ela voltou de lá com outra pessoa. Falando agora do pecado e mostrando como era, as consequências, a situação toda. E eu não quero passar por uma situação de ficar contra uma ira do meu Deus. Então não é desmerecendo você. Você só pode, meu irmão, ensinar aquilo que você sabe. São 28 crenças, 6 doutrinas. Você não me responde aí 15? Quem é você?
Desculpa a expressão que eu vou usar. Você é um meia-boca, é? Você caminha com uma perna só? Você é cotó, só tem um lado? O que você é, meu irmão? Eu vou usar a expressão da Bíblia que é melhor, não é verdade? Você é um cego levando outro cego. E aí você acha que está fazendo o que é certo e não é, meu irmão. Sabe por quê? Porque você ficou envolvido na lavagem cerebral de o que importa é Jesus, é falar de Jesus. Meu irmão, quando eu pego a Bíblia, qualquer assunto que eu pegar, leva a Jesus. Ou você acha que levar a Jesus é só o amor de Jesus? Só a misericórdia? Aí você não vai falar das histórias que Jesus mandava os anjos descer para matar. Você não vai falar que Jesus dava ordem a Israel para matar os seus inimigos. Esse Jesus você não vai falar? Porque você vai criar um impacto na pessoa? Ou você é um enganador? Você só quer mostrar um lado e esconder da pessoa o outro lado. Mostre quem é você, meu irmão. Mostre quem é o nosso Deus. Agora, se você não conhece as 28 crenças, desculpa, mas você não tem condições nenhuma de tentar querer fazer um discípulo. Você não está dentro do padrão que Jesus disse em ensinar a guardar todas as coisas. Foram 3 anos e meio. Não foi um mês, não. Vamos ver, irmãos, o que é que acontece? Ah, esses alvos de batismo. Misericórdia. O que tem trazido de agentes de Satanás para dentro da igreja não é brincadeira. Vamos ler algumas coisas aqui. Eu peguei o livro Evangelismo. Ele está apagado aqui muito tempo, né? Não dá para vocês verem. Mas eu vou pegar a parte interna. Livro Evangelismo. Profeta Ellen White. Não é pastor, não. Não é pastor. Aqui é uma profeta. Ou seja, pastor aqui não chega nem perto em relação a profeta. Profeta é profeta, meu irmão. Foi revelado para ela em sonhos e visões. Pastor é... Entenda como você quiser. Não chega nem perto da profeta. Vamos ver o que é que ela relata sobre a questão do batismo. Não é pastor, não. Não é pastor que tem que dizer como é que tem que ser o batismo, não. A forma que tem que ser, como tem que se comportar, antes e o depois, não. É a profeta, é a Bíblia. E o Espírito de profecia, essa tem autoridade. Essa eu bato continência e respeito. Mas pastor, que vem para cá querer desqualificar o batismo, que é o que estão fazendo. Vou contar algumas coisas, algumas histórias também. Eu não sei se esse vídeo vai comportar também, irmão. Se for preciso, eu vou fazer o terceiro. E você, se você tiver interesse, vai em frente. Assista, porque você não vai perder nada. Não vai perder nada, você só vai ganhar. Você depois faz a sua conclusão. Vamos ver o que a Ellen White fala. Começando aqui na página 268 do livro Evangelismo, ela fala como devemos fazer com as pessoas que está para se batizar. Não esqueça, o batismo é algo muito sério. É uma aliança com Deus, o Criador do universo. E que você está dizendo que vai ser uma nova criatura. Não esqueça disso. Vamos ver aqui o que é que ela diz aqui, logo nessa primeira questão. Ela diz assim, ó. A instrução aos novos conversos quanto à idolatria no vestuário. Ô, irmãos, eu sinceramente, eu vou dar uma pulada aqui. Eu não vou falar desse agora, não. Eu vou dar uma puladinha e vou para outro. Eu vou para outra página aqui e vou deixar essa para um outro momento. Essa questão aqui é interessante, mas eu vou deixar para outro momento. Vamos ver aqui o que ela diz, né?
Vamos lá. Na página 308 do livro Evangelismo, ela está falando aqui sobre uma questão de uma inteira conversão à verdade. Vamos ver. O preparo para o batismo é um assunto que deve ser cuidadosamente estudado. Você viu que ela já começou a apertar aqui? O assunto do batismo deve ser cuidadosamente estudado. Você já estudou para saber o que é o batismo? Ela diz aqui que você tem que fazer isso. Os novos conversos à verdade devem ser fielmente instruídos no positivo, assim diz o Senhor. Está batendo ou não está com a Bíblia? Que Jesus disse que tem que ensinar a guardar todas as coisas? Olha aqui, dizendo que nós devemos ensinar positivamente, não assim diz o Senhor. A palavra de Deus deve ser lida e explicada ponto por ponto. Você foi ao batismo, irmão? Foi, né? Lhe explicaram ponto por ponto? Seja sincero. Comente aí embaixo. Fizeram isso? Ou não? Talvez um ou outro vai dizer que sim. Mas a maioria é não. Eles não ensinam ponto por ponto. Até mesmo porque, sabe por quê? Não sabem. E aí é uma escada. Ninguém sabe, ó, degrau por degrau. Todo mundo vai igual. Tem que ser ensinado a guardar. Tudo ponto por ponto. Vamos lá. Todos quanto entram na nova vida devem compreender, anteriormente ao seu batismo, que o Senhor requer afeições não divididas. A prática da verdade é essencial. A produção de frutos testifica do caráter da árvore. Deus não aceita ser dividido. Quando você é levado ao batismo, Ele quer você por completo. Mas, levaram, né? Vamos aqui ainda na página 308. Quando é que uma pessoa deve ser aceita para o batismo? Quando será? Será que é quando o pastor aceita? Quando a igreja aceita? Ou quando a pessoa indica? Ou quando ela diz, eu quero me batizar? Será que é assim? Vamos perguntar à profeta. Foi revelada a ela. Ela sabe. E eu também sei porque estou lendo. Vamos ver? Ela diz: aceitos quando compreenderem bem sua situação. Você tem que ensinar essas pessoas e mostrar aonde ela tem que mudar, meu irmão. Aonde ela está pecando. Aí sim a gente começa a dar uma instrução para ela ir ao batismo. Aí vem aqui e diz: a prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam para o batismo. Percebe, irmãos? Ao derem evidência de que compreende plenamente sua posição, devem ser aceitos. A igreja só pode aceitar as pessoas ao batismo como membro quando ela saber de todas as coisas e que ela já tenha mudado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu ia deixar isso mais para frente, mas eu vou falar. Há 30 anos atrás, esse cidadão que vos fala foi ao batismo. Só que antes deste batismo, eu, com 15 anos de idade, um amigo meu me convidou, eu tinha 15 anos, ele tinha 19 para 20. E ele me convidou: Paulo, vamos na igreja adventista do sétimo dia? Eu falei, vamos. E lá eu fui pela primeira vez.
E ao chegar lá, sentei, tá? Os cantos só inário, irmãos. Mensagens simples, as mensagens diretas. Pessoas simples. E aí, eu comecei a gostar. E a irmã desse amigo meu já era batizada. E ele estava com desejo também, e aí nós fomos. E chegou um momento de... Eu com 15 anos. Eu vou me decidir. Eu digo, então eu também vou, por influência dele. Eu não sabia de nada. Aí o pregador lá fez o apelo e tal. E aí, se tem alguém aqui que queira aceitar Jesus como seu único salvador, vem aqui à frente e tal. Aí ele foi, eu peguei e segui também. Aí chegamos lá, ajoelhamos, oramos, tal, aquele negócio todo. Aí passou acho que algumas semanas, poucos dias, eu não fui mais não. Foi coisa... não batizei não, tá, irmãos? Não cheguei a batizar não. Foi uma coisa assim, de supetão. Coisa de momento. E depois eu... Só que aí, nesses dias que eu fiquei ali, veio algo dentro de mim, de estudar a palavra de Deus, a Bíblia. E quando eu pegava a Bíblia, eu não entendia era nada. Sabe o que é nada? Nada, nada vezes nada. Aí eu ia para o livro de Salmos, lia aqueles, que é muito mais fácil, né? Ia para as histórias lá do Novo Testamento, a vida de Jesus ali, com os discípulos, seus milagres. Mas mesmo assim eu não entendia nada. Mas aquilo criava dentro de mim aquele desejo de conhecer a palavra do Senhor. E aí eu fiz uma oração, mas a minha oração, irmãos, foi uma oração, sabe, de um adolescente de 15 anos que estava com desejo de conhecer a palavra de Deus e não sabia de nada. Eu falei, Senhor, eu não entendo nada. Essa foi a minha oração. Eu não entendo nada, eu abro tua palavra, eu não sei de nada. O Senhor pode me instruir, eu queria aprender a tua palavra, eu quero saber a tua palavra. Irmãos, eu agradeço a Deus porque Ele me atendeu. Eu não estou aqui me exaltando, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que me deu o que eu pedi em relação ao conhecimento, Ele dá para você. Se tem uma coisa que Deus dá para todo mundo, todos, sem exceção, é o conhecimento da palavra, até mesmo porque Ele disse, examinai, porque o meu povo parece que falta conhecimento. Então, se você pedir, e você se dedicar, e eu me dediquei, irmãos, a estudar. E Ele me deu, o Espírito Santo me ajudou. E hoje eu estou aqui na luta. E digo para vocês uma coisa. Eu posso me perder? Posso. Mas tem algo que Satanás não pode fazer com que eu me perca. Sabe o que é? Ser enganado. Ser enganado pelo maioral. Ou por quem qualquer que seja. Dentro da palavra, não tem como me enganar. Eu posso me perder se eu escolher me perder. Ou seja, não obedecer o que Deus me pede. Agora, por ser enganado, eu não estou lá dentro de Oséias 4:6. O meu povo perece porque falta conhecimento. Isso não pega em mim. Não estou me exaltando, irmãos. Estou mostrando para você o meu testemunho em relação à palavra de Deus. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, para não ser enganado. E enganado sabe por quem? Você acha que eu vou ser enganado por um pentecostal? Com todo respeito, que lá Deus tem os seus servos lá, e o diabo também tem. Por um batista? Por um católico, que Deus tem os seus servos lá, e o diabo também tem, como na nossa tem o diabo e tem os de Deus? Você acha que eles vão me enganar? Não. Quem poderia tentar me enganar é um pastor da nossa igreja. Ou você acha que... Eu já fiz um vídeo aí. Como é que Ellen White trata a maioria dos pastores adventistas. São negligentes, e para não dizer mais. Que eu já fiz um outro vídeo aí, procure o vídeo aí. Pastores adventistas preguiçosos, que aí você vai ver o resto. Então eles poderiam me enganar, mas eles não me enganam porque eu estudo.
Deus seja louvado, irmãos. Não estou para me exaltar, não, mas incentivar você a estudar. Minha prateleira está aqui. Um monte de livro aqui em cima da escrivaninha aqui, da mesa. E vou lhe dizer, Ellen White diz que devemos temer mais os de dentro do que os de fora. Percebe? Já viu esse texto, não já? Devemos temer mais os de dentro da igreja do que os de fora. Então aqui você tem que pegar. E aí o que é que acontece? Fazer um exame escrupuloso com essa pessoa para ver se ela realmente já tenha mudado. E aí o que é que acontece? Eu não fiquei, tinha 15 anos, mas fiquei estudando. E aí depois eu perto dos 20 anos de idade, eu fui ao batismo. Mas sabe o que é que aconteceu? Testemunho, irmão meu. Um certo diretor da igreja, lógico que a gente não vai falar nomes, inclusive ele já faleceu também. Esse homem ele era conhecido no distrito como o evangelista, uma pessoa simples, humilde, um leigo, mas um leigo dedicado ao evangelismo, à pregação do evangelho. É tanto que saía ano, entrava ano e só colocavam ele para ser o diretor missionário da igreja. De repente, aparece esse cidadão aqui e começa a frequentar a igreja. Agora, não mais um adolescente, mas um jovem já quase 20 anos de idade. E aí, comecei a ir para os cultos no sábado, frequentar o sábado, a classe pré-batismal, né, que é um estudo à parte, e ficava ali eu, um primo meu e outras pessoas também que estavam ali tomando estudo para o batismo. E por volta lá dos seus 2 meses, 3 meses ali, esse diretor missionário tinha um problema muito grande. Era o problema que a maioria tem, dos diretores missionários. Eles acham que o cargo que eles estão tem que refletir em batismo, em quantidade de batismo. E aí, se não batizar naquele ano, ele é fraco, né? Aí tentam botar outro. Então, ele, para demonstrar que ele, naquele cargo, ele é autêntico, ele vai para cima, ele consegue almas. E aí ele começa a empurrar a gente dentro do tanque. E como os pastores sabem, talvez você não saiba, eles se alegram porque eles têm um alvo. Lá para a associação, eles têm um alvo. E que se eles não baterem esse alvo, eles não são bem vistos, não. Tem que trazer gente. Trazendo gente, já sabe, né, irmãos? Não precisa falar. Isso é para um outro assunto. E aí ele chega a mim e chega para as pessoas que também estavam, um primo meu. E ele falou, e aí, rapaz, vamos se batizar, já está na hora, tal, aquele negócio todo. Eu falei, não. Por que eu vou me batizar agora? Eu ainda estou em estudo. O batismo é uma coisa séria. Olha, eu não tinha o estudo que eu tenho hoje. Porque se fosse hoje, ele ia ouvir muita coisa. Mas a resposta foi, tem tempo para eu estudar. O batismo vai chegar. Sabe quanto tempo eu passei, irmãos, estudando? 1 ano. E todos os sábados eu estava lá na igreja. E aqui está dizendo o quê? Para ver se o comportamento dela, dessa pessoa, já condiz para ela ser um batizado ou não. Eu passei, irmãos, 1 ano estudando. Só que eu também me dedicava ao estudo e procurava. Eu procurei, por exemplo, um senhor na época, ele já faleceu. Eu ia para a casa dele, ele tinha uma biblioteca cheia de livros. E ele dificilmente emprestava livros. Mas a mim ele me emprestava porque ele viu em mim dedicação e desejo de conhecer. E aí ele me fez um relatório sobre leis cerimoniais e o sábado não cerimonial. Os sábados cerimoniais e os sábados morais.
E eu estudando aquilo, depois de um ano eu me batizei, irmãos. Você, meu irmão, está estudando dessa forma? Ou você vai ser mais um lá dentro do tanque? Percebe, irmãos, o que é fazer um discípulo? Ensinar a guardar todas as coisas? Vamos ver aqui mais. Mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo é o que se faz mister. Tem necessidade de mais consciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé como prova que experimentaram o contato do Salvador Cristo. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. Não adianta, irmãos, a pessoa chegar lá e dizer assim, não, eu creio em Jesus. Percebe o que está dizendo aqui? Não, ela tem que obedecer. Eu pergunto para você, a pessoa que você está dando estudo, ela está indo todos os sábados na igreja? Ela já começou a devolver os dízimos e as ofertas? Se ela não estiver fazendo isso, ela não pode ir para o batismo. Porque o ponto já de cara que você tem que ser é um adventista do sétimo dia, guarda do sábado. E a pessoa nem no sábado vai de vez em quando. Você quer batizar ela ainda? É mesmo? Seu irresponsável. Seu inconsequente. Você está levando a pessoa para o batismo de água lá, mas não do Espírito. E se ela continuar lá, ela vai perturbar. Porque você é um inconsequente, rapaz. Tem que mostrar na prática que está sendo mudada. E uma das coisas é se ela vai dia de sábado, ela trabalha, ela já devolve o dízimo e as ofertas. Por que ela tem que devolver dízimo e as ofertas depois que ela vai se batizar? Ah, porque ela ainda não é batizada, né, irmão? Sim, mas se ela é convertida e ela acredita que aí é o batismo, já marcou o batismo, por que ela não devolve antes? Por que ela não está indo no dia de sábado? Hã? Só que tem um outro assunto aqui, que eu pulei logo no começo, que é a questão, vamos ver o que é isso aqui, viu? Que Ellen White fala. Vamos mais aqui, adiante. Aqui diz o seguinte: preparar os jovens para o batismo, a criança. Ah, isso aqui é muito sério. O que eu tenho visto de irresponsáveis, inconsequentes, levando crianças para o tanque de batismo. E Ellen White fala aqui de crianças com pais adventistas. Que tem que ser levado ao batismo? Sim. Depende da idade e a inteligência da criança já saber o que é certo e o que é errado. Porém, esses filhos de adventistas, os pais serão responsáveis pela condução deles após o batismo. Porque se essas crianças, quando crescerem, debaixo ainda das asas deles, não quiserem saber de nada, eles são responsáveis. Porém, o que tem acontecido também, sabe o que é? É o que está sendo levado de crianças que não são filhos de pais adventistas ao batismo. Porque de alvo de batismo. Ou então por meros, sabe, pessoas que levam para ter aquela imagem que é missionário. Você pode ser um missionário, irmãos. Agora, será que você está sendo missionário de quem? Levando pessoas, até crianças, sem saber o que é o certo e o que é errado. Jesus levou 3 anos e meio com os apóstolos, ensinando. E você, com um mês, leva crianças que nem filhos de adventistas são. Você está querendo o quê? Um fogo estranho? Você está levando fogo estranho, meu irmão? O que eu posso dizer? Irresponsável e inconsequente. É a palavra que diz isso. Vamos ver o que é que diz aqui mais.
Os candidatos ao batismo não têm sido tão escrupulosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto deviam ser. Importa saber se mediante adota o nome de adventista do sétimo dia ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando o mundo e estando disposto a não tocar nada imundo. Você tem que fazer o exame da pessoa que está indo lá. Você que está dando um estudo, se ela está deixando as coisas do mundo, isso tem que ser um exame fundo, porque o batismo não é uma coisa banal, meu querido. É uma aliança com Deus eterno. Não esqueça disso. Ou você está levando as pessoas para ter só o nome de adventistas do sétimo dia? Aí eu concordo com você. Aí agora sim. Aí agora tá legal com você. Realmente é isso aí. Você está levando a pessoa para o batismo para ter só o nome de adventistas do sétimo dia. Isso é pura verdade. Aí o tanque fica assim, ó, cheinho, e os maiorais ficam lá alegres porque o nome dele vai lá como evangelista. Falando nisso, teve um pastor aqui nesse distrito onde eu estou, que o cidadão em um ano, e aqui é uma cidade pequena, o cidadão no distrito, as cidades são pequenininhas, o cidadão batizou, parece que foi quase 300 e poucas pessoas. Pergunta para mim aí, pergunta, tenha coragem, quantos ficaram? Irmãos, depois de um tempo quase nenhuma ficaram. Sabe por quê? Porque não tem sustentação, não foram ensinadas em todas as coisas, não fizeram um exame escrupuloso mostrando a ela que ela só pode ir ao batismo se ela já estiver pronta. Mas tem algumas salas que tem por aí que diz que você não é para falar todas as coisas não, você tem que falar é Jesus. Né? Aqui me diz que eu tenho que ensinar a guardar todas as coisas. Mas tem umas salas aí que diz que não. Você já sabe, né, meu irmão? Ó, eu vou ter que ler só esse trecho aqui agora e deixar para um outro vídeo, porque realmente não vai dar, não. O assunto é longo e eu estou fazendo o máximo possível para a gente fazer um apanhado, porque o assunto é muito longo, viu? Tá bom, irmãos? Então eu vou ler esse trecho aqui, fazer um pequeno comentário e a gente vai terminar, porque senão, infelizmente, o celular não suporta. Ok? Vamos lá, então. Antes do batismo, devem ser-lhes feitas perguntas relativamente às suas experiências, porém não de modo frio e reservado, e sim com mansidão e bondade, encaminhando-se os recém-convertidos para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A exigência do Evangelho deve ser estudada a fundo com os batizados. Então, meu querido, nós devemos fazer perguntas a esses irmãos, conversar com ele e mostrar para ele que o batismo é algo sério. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Acredito que no próximo iremos terminar. Se não, Deus proverá. Mas não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.